Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então, o livro-tema deste vídeo, que é 1 Crônicas, ele inicia um novo subgrupo do nosso Antigo Testamento. Então, como vocês estão vendo no quadro que eu estou apresentando, a gente continua dentro do Antigo Testamento, continuamos dentro dos livros históricos e o nosso subgrupo, a gente deixa as obras deuteronomistas e entra neste momento, nesse grupo de 4 obras cronistas. Por que esse subgrupo tem esse nome? Bom, fica prático a gente compreender, essas obras cronistas, que são representadas por 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, elas têm como objetivo justamente fazer um resumo, fazer uma crônica direta dos fatos que já passaram. Então, como vocês vão ver, cada um desses livros ele vai acabar fazendo uma grande recordação de tudo o que aconteceu, desde a criação do mundo e Adão e Eva, até o período de reis e os exílios, ok? Por isso que esse subgrupo tem esse nome, de obra histórica cronista. Então a gente inicia esse subgrupo através de 1 Crônicas. 1 Crônicas é um livro relativamente extenso, são 29 capítulos, porém a sua leitura ela é muito fácil de ser feita. Por quê? Porque a maioria dos assuntos, nós, leitores da Bíblia, e você que está aí do outro lado, através até dos vídeos e da própria Bíblia, a gente já teve conhecimento nos livros anteriores, que se encerraram agora em Reis.
Então você imagina que 1 Crônicas é justamente isso, ele vai trazer uma abordagem bem grande, desde a criação até o período do reinado de Davi, passando o poder para Salomão. Vai trazer isso de uma maneira bem detalhada, super objetiva, apresentando especialmente as linhagens e a genealogia de todo este povo, né? Então, Crônicas tem principalmente essa característica, trazer um relato do que já aconteceu. Um dos principais objetivos, um dos principais motivos pelo qual o livro é apresentado é fazer um resgate da vida espiritual e religiosa, né, dos hebreus, e daqui para frente, não desse livro, mas de alguns livros aí à frente, você vai ver que eles já vão sendo chamados de judeus. Mas é fazer essa memória, fazer essa grande retomada da vida religiosa espiritual desse povo de Israel. Por quê? Porque, como vocês já perceberam, através de várias passagens e vários vídeos até que a gente foi apresentando aqui, Israel, o povo de Deus, gradualmente ele tinha aquele ciclo, né, parecendo uma montanha-russa. Ele cai um pouco, Javé se endurece, o povo retoma suas atividades religiosas, espirituais, os preceitos depois são deixados de lado de novo e eles retomam, e assim a coisa segue. Então, um dos grandes objetivos de Crônicas terem sido escritas foram justamente para isso, para elevar novamente essa espiritualidade, esse conhecimento todo que o povo precisava ter para colocar tudo em prática. A escrita de Crônicas 1, ela é atribuída comumente, né, tradicionalmente, a Esdras, que a gente vai ver mais à frente um livro apenas sobre ele, e lá eu vou explicar quem foi Esdras. Foi um personagem muito importante nesse processo. Mas esse escriba, né, esse profeta judeu, ele não necessariamente se tem confirmada essa autoria. Por quê? Porque após alguns anos, tal como vários outros livros, já existem conhecimentos científicos e literários que afirmam que essa obra ela foi escrita depois de muito tempo desses acontecimentos. Possivelmente até uns 300, 400 anos antes de Cristo. Então o autor ele teve condições de olhar todos os outros livros, estudar tudo aquilo, possivelmente até poderia ser um levita, porque ele deu uma ênfase muito grande às atividades religiosas sacerdotais, que eram de observância dos levitas. Então, por mais que exista essa tradição de atribuir a Esdras, essa tradição ela tecnicamente não é confirmada. E assim, existem dois grandes olhares que o livro dá. Então, quando você lê 1 Crônicas do começo ao fim, você percebe que tudo isso que eu fui comentando, todas as características, né, que é fazer uma grande crônica do período desde a criação até o rei Davi, Salomão e tudo mais, que possivelmente acreditavam que teria sido escrito por Esdras, mas não foi escrito por um levita muitos anos depois e tal. Então, todas essas características são sustentadas por dois olhares que o livro nos apresenta: o tempo e a própria função dos levitas. Então, em vários momentos, em várias ocasiões, a leitura de 1 Crônicas, ela nos remete a isso. A gente compreender a linha do tempo diante dos acontecimentos. Então, isso é evidenciado especialmente quando ele começa a detalhar as várias gerações, genealogicamente falando, depois as várias sucessões de reinados. Então, é muito pausadinho. Ele vai tentando dar uma linha exatamente de em que momento do tempo e da história tudo acontece, e a função dos levitas em paralelo a isso. Então esses são de fato assim, os dois grandes focos que o autor tem. Ele sustenta tudo isso, no tempo que foi passando e na atuação dos levitas. E dessa forma, agora você pode entender melhor o que é o primeiro livro das Crônicas, como ele está inserido nessa subclassificação, que são as obras históricas cronistas, e agora a gente vai falar dos fatos mais relevantes. Você vai perceber que vai ser uma abordagem mais rápida. Por quê? Porque todos os elementos, todas as histórias, elas já estão apresentadas nos livros anteriores. E aqui a gente vai explicar para você como Crônicas narra tudo isso. Vamos lá? Bom, então como falava, né, aqui já trazendo um primeiro fato relevante logo no início do livro. Ele preza por um detalhamento, mas assim, muito minucioso mesmo. É um detalhamento muito aprofundado de toda a genealogia, desde Abraão até chegar a Davi e seus descendentes. Vocês lembram que em livros anteriores, a gente ia dividindo, compartilhando aqui pelos vídeos, que especialmente o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, eles traçam uma ligação direta entre os principais patriarcas e nomes de toda a concepção hebraica, né? Abraão, Moisés e Davi em especial,
ele vai traçando uma ligação genealógica entre todos esses. E aqui em Crônicas isso é apresentado assim com detalhes, ele vai falando nome a nome, né? Por isso que pode em alguns momentos ser uma leitura um pouco cansativa, que são muitos nomes, muitas gerações, mas também a gente acaba tendo um conhecimento muito especial para saber que era de fato uma mesma linhagem familiar, né? Que depois ela chega até Jesus Cristo. Né? Então essa linhagem realmente ela é apresentada de uma maneira muito perfeita na apresentação bíblica. E depois de apresentar essa genealogia, também apresentam-se as descendências mais amplas, que envolvem Abraão e as tribos de Israel, que é para que esse conhecimento também ficasse bem enraizado no ambiente daquele povo. Então, Crônicas, como eu falava, tinha esse objetivo, resgatar toda essa percepção religiosa, todo esse conhecimento hebraico, que às vezes ia decaindo, depois voltava. Então essa foi uma das obras que tentou fazer esse resgate. E isso, claro, envolvia também quantificações, linhagens familiares, até em períodos do pós-exílio, como a gente falava nos vídeos anteriores. A gente teve, durante a divisão do reino em Israel e Judá, a gente teve os dois grandes exílios a que esse povo foi submetido. O período de invasão e exílio provocado pelos assírios, no norte, e pelos babilônicos, no sul. E o livro traz, de fato, esse desmembramento. O que foi acontecendo nesse pós-exílio, né? Quem foi para cada lado, né? Quais linhagens, ou onde cada pessoa ficou. Crônicas traz para a gente essa explicação de uma maneira bem interessante. Já numa próxima parte desse primeiro Crônicas, ele apresenta para nós também um relato de proezas e dos seguidores que apoiaram o rei Davi. Então ele fala bastante sobre a atuação de Davi. Conquistas, construção de várias edificações, a expansão que aconteceu naquele que foi considerado o governo de todos os governos hebraicos até o momento, né? Davi, de fato, é considerado pelos judeus até hoje o rei dos reis, né? O grande rei Davi. E o livro Crônicas ele apresenta relatos que, inclusive, a gente já apresentou com detalhes nos vídeos anteriores, especialmente em 1 Reis, né? Quando a gente apresenta tudo isso em detalhes. Segundo Samuel e 1 Reis, que é onde mais se fala de Davi, imaginem que aqui Crônicas traz um grande resumo daquilo, com dados quantificados até, o que é bem interessante. Algo que fica bem também característico no livro Crônicas, não apenas no primeiro Crônicas, mas segundo Crônicas, é que vários elementos que aparecem nos livros anteriores, que foram os livros que serviram de base para este autor criar crônicas, vários elementos não estão aqui. E outros elementos foram adicionados. Então, o que também faz a gente refletir e faz a gente constatar que Crônicas, possivelmente, foi escrito muitos anos após os acontecimentos e após até o período de Esdras, que é citado aquele como sendo o autor tradicional do livro, né? Então a gente consegue compreender que de fato ele não é, possivelmente não é. Vários elementos foram tirados, outros colocados, para fortalecer a narrativa, a crônica que o livro pretende dividir, especialmente dando ênfase aos levitas. E falando disso, a gente aproveita até para reforçar que o livro Crônicas continua dando essa sustentação grande aos levitas, né, dando uma importância muito significativa à atuação desses religiosos, desses sacerdotes, tal como foram escolhidos por Javé, né? A tribo dos levitas, como a gente já falou, existe até um livro no Pentateuco dedicado a eles, é a tribo escolhida pelo próprio Javé para ser a guardiã responsável por tudo que era religioso e espiritual dentro da vida, dentro da rotina do povo de Israel. Então o livro, nesse momento, ele dá aí uma ênfase, explicando, né, como eles estavam fazendo os ritos, como é que eles organizavam tudo isso, como os levitas se distribuíam por todos aqueles clãs e tribos para poder fazer com que as atividades religiosas acontecessem a contento. E nessa sequência de falas sobre os levitas, Crônicas também recorda a profecia de Natã, que é aquela profecia tão especial do período do rei Davi, que dizia que, através das palavras ali de Javé dadas a Natã, que todos os reis que viessem seriam reis ungidos e que um grande Messias Salvador chegaria num determinado momento para ser o grande abençoador, de fato, o grande salvador de Israel, de tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu na história desse povo, né? Tantas guerras e desastres, tantas investidas de outros povos, tantos exílios. Então a profecia de Natã dizia que a partir dessa sequência, dessa descendência de ungidos, o grande Salvador viria para os cristãos.
Esse Salvador nós sabemos muito bem quem é. Jesus, chamado Cristo. E Cristo em grego é a palavra que se usa para, traduzindo ela literalmente do grego, Messias, né? Então, neste momento de Crônicas, a profecia de Natan ela é apresentada. Também, nessa continuidade, o livro ele vai apresentando ali diversas vitórias de Israel em guerras, né? Então ele dá uma supervalorizada na história militar até de Israel e de seus governantes, nesse caso em especial ainda falando de Davi. Vocês estão vendo que Crônicas de fato vai fazendo uma narrativa que até em alguns momentos muito orientada, né? Como eu falava para vocês, eles pegam o tempo e pegam a ação dos levitas para remontar ali, para reavivar a espiritualidade de Israel. Então, por isso que ele vai dando alguns assuntos específicos nessa sequência de informações. E ele fala, inclusive, nesses momentos aí das batalhas, das grandes vitórias, que sempre o próprio Javé estava à frente do exército, o que de fato era visto e percebido nos livros anteriores, que acabaram gerando crônicas. Já na fase final do livro de Crônicas, ele vai ali relembrando e recordando, dando algumas informações até adicionais ao que veio nos livros anteriores, sobre a transição entre Davi e Salomão. Então, Crônicas finaliza a sua apresentação, compartilhando com a gente essa preparação que é feita de Salomão. Nós conhecemos já a história de Salomão, que ele era filho de Davi com uma concubina, e Salomão é aceito e é orientado, né? Todos recebem orientação de Javé. Essa orientação vai ser dada ao profeta Natan também, para que Salomão seja o escolhido a suceder Davi, quando este não tivesse mais condições aí, físicas de continuar com o reinado. E é o que acontece no final do livro das Crônicas. Vai sendo apresentado aqui já na fase final da vida de Davi, Salomão já estava e foi sendo preparado ao longo de todo um tempo, e que a transição acontece. Salomão assume o trono, iniciando seu reinado de uma forma extremamente exitosa, como nós sabemos, né? Com grandes construções e tudo mais, inclusive o Templo de Jerusalém, justamente porque ele recebeu do pai dele, Davi, toda a estrutura montada para poder fazer isso, né? Davi deixou tudo organizado, militarmente, financeiramente, politicamente, religiosamente, e Salomão, quando entra, faz um trabalho extraordinário, ainda maior do que o do pai dele. E assim Crônicas termina. Como vocês viram, de fato, é uma narrativa dos fatos passados, onde eles acabavam usando a escrita do livro para poder elevar, para poder reforçar ainda mais a religiosidade desse povo. E foi uma obra muito utilizada por muitos anos e continua sendo utilizada justamente por isso, para que eles pudessem, em poucas palavras, resumir a história da criação. Se usa e se usou muito o livro de Crônicas para isso. Espero que vocês tenham gostado, uma abordagem mais objetiva, menor, em função até da característica do livro. Reforço o convite para que você vá embaixo, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até ative a sinetinha de notificação para você receber sempre as nossas novidades. Na descrição do vídeo, vocês já sabem, a gente tem 2 links. Você pode baixar o nosso livro, a Bíblia em Resumo, gratuitamente em PDF, celular, computador, no seu tablet, onde você quiser. E se quiser também fazer parte aí, ajudar o nosso projeto, você pode comprar o livro, ele chega na sua casa, é o mesmo material, tá bom? Você pode baixar gratuitamente ou comprar, você fica à vontade. Comprando, você está ajudando as instituições carentes da região de Cotia, que nós ajudamos aqui, através da ajuda que a gente recebe de você, tá bom? Sou Maurício, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!